Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí voltando aí com o nosso estudo e nós estamos na nossa terceira aula, né? Passou rapidinho. É interessante, vamos a gente refletir sobre isso, né? Um cursinho que você faz aí pequeno, mas que dá uma luz, entendimento. A gente vai começar agora a caminhar um pouco mais da parte técnica e tentar entender melhor como é que é, tá? Eu trouxe mais um salmo aqui para a gente entender aqui. A explicação das suas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Olha que coisa fantástica, gente. A iluminação da palavra de Deus na nossa vida, ela dá discernimento aos inexperientes. Nós, né, somos inexperientes, mas aí Deus, ele através da sua palavra explica. Se a gente lê da maneira correta, ela ilumina, tá bom? E é aí que nós vamos procurar fazer, tá? Então vamos lá, mais uma vez. Às vezes a gente é chato com isso, né? Ah, tu vai pedir de novo para curtir e compartilhar. É isso mesmo, todo mundo faz isso, pede de novo, porque é importante, a gente precisa de visualização, precisa que cresça, divulgar a palavra de Deus, gente, por favor, visita o site lá. Como eu já disse no outro vídeo, os slides estão lá para você baixar em PDF lá, tá? Então visita, curte, compartilha, se inscreva, faz a divulgação aí do sigaele.com.br. Vamos prosseguindo, né? Vamos tentar entender o seguinte, olha só que coisa interessante. Vamos usar um método. Que método é esse? Um método OIA. OIA. Vamos ver o que é OIA. Vamos lá. Primeiro, o O é de observação, o I é de interpretação e o A é de aplicação. Se nós trabalharmos com esses três elementos, essas três coisas importantes, nós vamos assim ter sucesso na interpretação do texto que a gente está querendo interpretar, tá bom? Não esquece, OIA, não é difícil esquecer, tá? Então é um método que a gente vai estudar. Primeira coisa, nós vamos falar sobre a observação. É o primeiro método que a gente vai estudar, a parte, né, do método. Então, observação. O que se diz na observação? É o que vejo no texto, né? Observar detalhes do que está sendo lido, do que está lendo, né? Anotar para fixar bem o conteúdo. É importante você não fazer uma leitura corrida da palavra, mas você pegar, ler com calma, tá bom? Dizer que leu a palavra de Deus somente, ler a palavra de Deus somente para dizer, eu leio a Bíblia, não é muito interessante. Então, como nós vamos fazer? Primeiro, pega o texto, lê no mínimo 3 vezes. 3 vezes? Por que 3 vezes? Porque quando eu faço uma leitura, eu olho assim, tudo isso assim na nossa vida, tudo é assim. A gente olha as coisas de primeira, a gente não presta muita atenção. Mas quando a gente vai olhar com mais calma, a gente presta atenção. Tudo é assim, pode perceber isso aí. Então eu estou lendo o texto, eu vou ler. Aí se eu ler mais uma vez, opa, eu tenho uma visão agora um pouco diferenciada. Aí eu leio a terceira vez, eu tenho uma visão mais reforçada. Então é importante, volta lá no texto, lê. E agora eu não tinha percebido esse detalhe. Então eu leio ele 3 vezes, tá bom? Faça anotações. Você vai falar assim, poxa, Claudio, mas isso vai demorar. Vai demorar. Poxa, eu vou ficar anotando. Sim, surgiu dúvida sobre uma palavra, sobre um pedacinho do texto, mas o que significa essa palavra? Vai lá, anota. Depois que você acabar de ler, vai lá no dicionário, busca lá informações. Que palavra é essa? O que está querendo dizer? Né? Ficou isso na minha cabeça. Busca alguém que tem um entendimento, que já está experiente, que conhece bem, para te dar uma ajuda, né? Faça anotações importantes, tá? E vamos, para a gente entender melhor, a gente vai fazer algumas perguntas, né? Quem, que, quando, onde, porquê. É quem está escrevendo o texto, né? Quando foi escrito. É mais ou menos por aí, tá? A gente vai entrar em cada detalhe, não se preocupe, tá? Então vamos lá, vamos prosseguindo, tá? Uma outra parte aí que a gente precisa estudar sobre a observação, que é preciso ser interessado no assunto. Não adianta a gente ler muito e não compreender, tá? Eu reforço aqui, é importante anotar tudo, dar atenção, ser paciente e persistente. Leitura bíblica, gente, tem que ter paciência e persistência.
não é pegar, cumprir um cronograma bíblico. Não sou contra o ano bíblico, essas coisas que acontecem, mas às vezes você lê um capítulo inteiro ou mais que isso e você não extrai nada para você. Não adiantou muito, você perdeu foi seu tempo. É mais fácil você ler um pouquinho, gastar um pouquinho de tempo num versículo, né? Num textozinho ali, e tentar entender aquilo de maneira melhor, de maneira compreensiva, do que você ler um capítulo inteiro e não entender nada, tá? Vamos para outro elemento, que é o I do OIA, que é o interpretação, certo? O I de interpretação, nós vamos pegar aqui, e é o que significa. No O, né? É o que vejo, e aqui é o que significa. Compreender o que o autor quis dizer. Saber a época em que foi escrito é muito importante para a gente poder aplicar corretamente. Jesus nesse tempo aqui estava falando isso. Por que estava falando isso? Qual o significado disso? Senão a gente traz coisas para cá que a gente vai querer aplicar hoje. Isso aí não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. A gente precisa tentar entender o que está acontecendo naquele momento da história. Se a gente for ler lá em Deuteronômio, Levítico, as leis que eram aplicadas lá, não tem como a gente aplicar hoje aqui, né? Determinadas leis são terríveis, são leis que era para aquele tempo, para aquele povo, eles compreendiam bem naquela época. Hoje a gente não tem como aplicar. Eram leis para Israel, não é para o Brasil, não é para nós, era para o Estado de Israel, para a nação de Israel. Então tinha o tempo certo determinado para aquilo se cumprir, para aquilo acontecer e para aquilo ser feito. Então, o que significa realmente o texto, tá? Então é preciso o que? Examinar. Examinar onde? Ao redor, né? Antes antes e depois do texto. Deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia, tá? Não traz interpretação, coisa de fora, não. Vamos olhar para a Bíblia e tentar entender. Bem, ele falou isso aqui, mas tem um texto antes e depois. É bem por aí, tá? Novamente, eu vou trazer detalhes para vocês. E o último aqui, né, do A, que é a aplicação. Qual a importância da aplicação? Gente, é muito importante a gente pensar na aplicação. Se a gente não aplicar, a gente vai ficar assim. Leu a Bíblia, olhou, mas como posso aplicar na minha vida? O texto bíblico precisa ter sentido para mim. Ele precisa fazer sentido, porque a Bíblia é viva. Nós lemos que ela transforma. Ela modifica vidas, né? Então, assim, tá bom, eu li o texto. E o que isso tem a ver comigo? Bem, será que tem algum pecado que eu preciso me livrar? Um exemplo desse texto para minha vida? Será que tem algo que eu preciso aprender ou edificar? Gente, sempre tem alguma coisa que está sendo colocada ali naquele texto bíblico que serve para a minha vida. Que eu olho para aquele personagem, para aquela circunstância, para aquela situação, e eu falo assim: poxa, isso aqui eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu preciso ser como esse personagem, eu preciso agir como ele, eu preciso ter essa sabedoria, eu preciso prestar atenção para não errar como ele errou. Olha como é que a aplicação é importante. Se a gente não aplicar o texto, a gente vai deixar a Bíblia lá, com o seu texto lá, e vai falar: isso aqui é um texto antigo da Bíblia, histórico, que acabou. Não, gente, a Bíblia é viva, ela é eficaz. Lembra que a gente leu Hebreus? Ela é capaz de penetrar mente, entendimento e mais íntimo. Então, assim, olha, é importante aplicarmos o texto, tá bom? E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, curte lá, visita o site, mesma coisa, tá bom? Que a gente vai falar. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.